Alguma vez já parou para pensar como os povos antigos enxergavam o mundo? Hoje, a gente vai mergulhar num dos documentos mais fascinantes da história, que é basicamente um dos primeiros mapas da humanidade. Mas olha só, não é um mapa de terras, e sim um mapa de povos. A gente está falando de Gênesis, capítulo 10, a famosa Tabela das Nações. Essa é uma pergunta que a humanidade se faz, olha, há milênios, né? Quem somos, de onde a gente veio, como é que surgiram tantas culturas, tantos povos diferentes? É uma busca por identidade que nos conecta lá atrás com nossos ancestrais mais distantes. E uma das respostas mais antigas para essa pergunta, um verdadeiro mapa de identidade, está justamente nesse texto. Mas a gente vai olhar para ele não só como um documento religioso, mas pelo que ele é na essência. Uma tentativa de organizar, de dar sentido ao mundo, um mapa genealógico da humanidade como ela era conhecida naquela época. Então, vamos nessa. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender por que esse documento é tipo um mapa. Depois, vamos conhecer os 3 grandes ramos que saem dos filhos de Noé. E por fim, vamos analisar cada um desses ramos usando 3 lentes diferentes para ver a história completa que eles contam juntos. A ideia aqui é sensacional. A Tabela das Nações não é um mapa com fronteiras, rios e montanhas como a gente conhece hoje. Não, é um mapa de povos. Ele organiza o mundo antigo não por território, mas por linhagem, por descendência. Basicamente, ele nos diz quem era parente de quem. E a estrutura desse mapa é super clara. Segundo o texto, depois do grande dilúvio, a humanidade se reorganiza a partir de 3 troncos principais, que são os descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles vai dar origem a uma grande família de nações. E olha só, este mapa aqui ajuda a gente a visualizar essa ideia perfeitamente. Ele vai ser o nosso guia. Repara como o mundo conhecido da época é dividido em 3 grandes áreas de influência, cada uma ligada a um dos filhos. As cores vão nos ajudar a navegar por essa história toda. Então, para a gente não se perder, o esquema é esse. Jafé, em azul, ligado aos povos do norte, da Europa e da Ásia. Cã, em laranja, conectado com a África e a terra de Canaã. E Sem, em verde, bem no coração do Oriente Médio. Essa vai ser a nossa estrutura daqui para frente. Bom, vamos começar nossa viagem lá pelo norte com os descendentes de Jafé. Essa é a linhagem que, em geral, os historiadores associam aos povos que mais tarde ficaram conhecidos como indo-europeus. Nosso ponto de partida é essa região em azul no mapa, que cobre a Europa e a Ásia Menor. É aqui que a Tabela das Nações diz que surgiram povos como os Gálatas, que seriam descendentes de Gomer, e os gregos, que teriam vindo de Javã. E é aqui que a gente vê a mágica de olhar por essas 3 lentes. Pensa só, a Bíblia dá um nome antigo, Javã. Séculos depois, o historiador Flávio Joséfo, que escrevia para um público que conhecia o mundo greco-romano, faz a conexão. Ele diz que Javã são os gregos. E hoje, a arqueologia moderna vai lá e confirma isso, mostrando a riquíssima civilização helênica. A gente vê esse mesmo padrão com outros povos, como Madai e os Medos, o que mostra uma consistência histórica impressionante. Então, o ponto principal é que o Joséfo é um guia incrível, mas ele não é perfeito. A gente precisa lembrar que ele estava, de certa forma, traduzindo essa história antiga para o mundo dele, o que às vezes significava forçar umas conexões que faziam sentido na época, mas que hoje são um pouco mais debatidas. Ok, agora a gente sai do norte e desce no mapa em direção ao sul, para a África e para aquela região super importante do Levante. É aqui que a gente encontra os descendentes do segundo filho, Cã. Dá uma olhada agora nessa parte laranja do mapa. Ela cobre o norte da África, incluindo o poderoso Egito, e vai até a terra de Canaã, que é mais ou menos onde hoje ficam Israel e o Líbano. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque a conexão entre as nossas 3 fontes parece ser ainda mais forte. Quando a Bíblia fala em Misraim, por exemplo, tanto o Joséfo quanto a arqueologia dão um match perfeito. Estamos falando do Egito. A mesma coisa com Cuxi, que bate certinho com o reino de Cuxi, super bem documentado. Ou seja, para os grandes impérios da antiguidade, a memória histórica que o texto guardou é, nossa, muito precisa. Mas a Tabela das Nações também traz um mistério bem legal. O que aconteceu com aqueles povos menores, tipo os heveus ou os girgazeus. O próprio Joséfo, lá no tempo dele, já dizia que esses nomes tinham se perdido. E a arqueologia moderna também não achou vestígios claros deles. Mas calma, isso não quer dizer que o texto está errado. Pelo contrário, isso ilustra um processo histórico super comum. Povos menores acabam sendo absorvidos por culturas maiores e, com o tempo, somem dos registros.
Finalmente, a gente chega ao terceiro filho, Sem. E essa linhagem é central na narrativa da Bíblia, porque é justamente dela que vai surgir o povo hebreu. Chegamos na área verde do mapa, o crescente fértil, a Mesopotâmia, o berço de algumas das civilizações mais antigas do planeta. É bem aqui que a tabela localiza os povos semitas, como os poderosos assírios, que seriam descendentes de Assur, e os elamitas, de Elão. E para os descendentes de Sem, a gente vê de novo uma sintonia impressionante entre as fontes. Assur corresponde diretamente ao Império Assírio, uma civilização que deixou registros por toda parte. Elão bate com os elamitas, onde hoje é o Irã. A linhagem descrita aqui é muito forte do ponto de vista histórico, talvez porque esses povos estavam bem no centro do mundo de quem escreveu o texto, né? E é bem aqui que a história dá uma virada de chave. A partir de Arfaxad, um dos filhos de Sem, o foco da câmera, digamos assim, fecha de repente. A tabela para de listar nações e começa a seguir uma única linhagem, de pai para filho, por 10 gerações. O objetivo aqui é muito claro: traçar um caminho direto até uma figura centralíssima, Abrão, que o mundo todo viria a conhecer como Abraão. E só por curiosidade, de onde vem a palavra hebreu? Vem direto de um desses ancestrais que a gente acabou de ver na linha do tempo. Éber, o nome de um homem que se tornou a identidade de todo um povo. Certo. Então, depois dessa viagem toda por esse mapa antigo, o que a gente tira disso tudo? Vamos juntar agora as nossas 3 perspectivas: a Bíblia, o Joséfo e a arqueologia, para ver o quadro completo que elas pintam para a gente. No fim das contas, a grande sacada é essa aqui. Cada lente nos dá uma peça única desse quebra-cabeça. A Bíblia se concentra na genealogia, quem veio de quem. O Joséfo nos dá a etnografia, que é basicamente a descrição cultural de quem se tornou quem na época dele. E a arqueologia? Ela desenterra a cultura material, onde eles estavam e como viviam. Nenhuma dessas fontes, sozinha, conta a história toda. Mas juntas, elas nos dão uma compreensão muito, mas muito mais rica. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A Tabela das Nações foi uma das primeiras tentativas de mapear a identidade humana. A pergunta que fica é: de que forma essas histórias antigas, essas maneiras de definir nós e eles, ainda influenciam o jeito como a gente entende nações, etnias e até o nosso próprio lugar no mundo hoje? A conversa, no fundo, nunca terminou.